Bem-vindos ao nosso Tempo de Érico 2021. Desde 2018, nós nos reunimos aqui no Instituto Moreira Salles para comemorar, para celebrar o grande escritor Érico Veríssimo, cujo acervo foi doado à nossa Coordenadoria de Literatura em 2019 e se compõe de quase 500 documentos de produção intelectual, manuscritos e datiloscritos das suas obras, correspondência, cerca de 2.500 cartas, documentos pessoais, livros, recortes de jornais e fotos. Um acervo muito precioso, do qual a gente se orgulha muito. Em 2003, o Instituto publicou na sua série Cadernos de Literatura Brasileira uma homenagem a Érico Veríssimo. Um dos cadernos é em homenagem a Érico Veríssimo, o caderno número 16 de 2003. E esse ano de 2021, em que o Tempo de Érico, por força das circunstâncias, acontece pela primeira vez em formato online, nós pensamos em abordar a atualidade da obra de Érico, convidando 2 escritores contemporâneos para falarem da sua relação com a obra e com a sua vivência com a obra do Érico Veríssimo. Eu agradeço muito a presença dos nossos queridos Paulo Scott e Itamar Vieira Júnior, que estarão aqui participando dessa nossa tradição, que é o Tempo de Érico. Agradeço também a toda a equipe do Moreira Salles, a equipe técnica, né, que nos possibilita conversar nessas circunstâncias atuais, né, em versão online, e também as nossas intérpretes, Cláudia Ferreira e Sara Silva Vieira, né, pela colaboração para que todos possam estar incluídos nessa conversa, que eu tenho certeza que vai ser maravilhosa. Antes de passar a palavra para a nossa mediadora, minha colega Elisama Almeida, eu peço licença para um agradecimento muito especial a Fernanda Veríssimo, pelo diálogo permanente quando se trata da obra do avô. Ela sempre dá ideias magníficas, gosta de participar e de debater, e isso nos ajuda e nos dá muito orgulho, Fernanda. E eu quero mandar também o nosso carinho para o querido Luiz Fernando Veríssimo. Bom, com vocês, Elisama Almeida e um pouquinho de Érico Veríssimo. Obrigada, Raquel. Bom, boa noite a todas, a todos e a todes, e bom dia, boa tarde para quem vai nos assistir depois. Obrigada também, Sara e a Cláudia, nas tradutoras de livros que vão nos acompanhar. Eu me chamo Elisama, trabalho no Departamento de Literatura do Instituto Moreira Salles. Eu estou aqui com muita alegria, mas não sem alguma tensão, para apresentar essa 5ª edição do Tempo de Érico. Lembrando que o acervo do Érico, com todo esse material incrível que a Raquel mencionou, é disponível para os pesquisadores assim que a gente puder estar em presença de novo. E eu vou conversar hoje com o Itamar Vieira Júnior e com o Paulo Scott, e quase cedo a tentação de dispensar a apresentação deles, desses 2 grandes nomes da literatura brasileira hoje, mas eu vou ser obediente ao ritual. Então, Itamar estreou na categoria romance com Torto Arado, que levou o Jabuti e o Oceanos, e o prêmio Lusitano Leia, em 2019, mas ele publicou antes o de conto, Oração do Carrasco, em 2017, também finalista do Jabuti. Paulo Scott, colega de Jabuti esse ano, né, foi finalista com o romance Marrom e Amarelo, editado pela Alfaguara, que recebeu o prêmio Açorianos de Literatura, além de ser autor de outros livros de prosa e poesia. E o nosso ponto de contato aqui é o Érico Veríssimo, é a obra dele, mas não se restringe só a ele. E acho que a gente podia partir de uma pergunta mais imediata, que é: qual a relação de vocês como leitores de Érico Veríssimo, e a aproximação de vocês com a literatura de uma forma geral? Então, fiquem à vontade. Paulo? Não, eu vou deixar para o Itamar, que é nosso convidado aí. Eu, como gaúcho, me sinto anfitrião do Itamar esta noite.
Obrigado, Paulo. Eu quero agradecer ao Instituto Moreira Salles pelo convite para falar do Érico, a toda a coordenação de literatura do Instituto. Para mim é uma honra estar aqui dividindo esse espaço com Paulo Scott, né, autor que eu admiro. Estivemos juntos ano passado, acho que é sempre um prazer, e ele hoje está de anfitrião, né, porque é um conterrâneo do Érico. Bom, a minha relação com o Érico Veríssimo, né, ela é muito antiga. Eu, adolescente, fui estimulado por uma professora a ler um livro do Érico, ela me emprestou de imediato. Eu me lembro que o primeiro livro do Érico que eu li foi Olhai os Lírios do Campo. E a partir dali eu desenvolvi uma relação muito, muito íntima, muito profunda, né? Quando as pessoas costumam, Paulo sabe bem disso, a gente participa de muitos eventos literários, as pessoas costumam falar, né, perguntar qual autor lhe influenciou, e às vezes você é provocado a imaginar. É claro que alguém da minha idade, da idade do Paulo, né, que vive a literatura desde cedo, já leu muito, né, e eu acho que tivemos fases, Paulo. Em determinado período era um autor, depois vai chegando outros, né, e vai nos ajudando a pensar a literatura. E o Érico foi um desses autores, né? Lá na juventude, quando eu já tinha essa vontade, já escrevia, mas não sabia muito bem sobre o que estava escrevendo, né? Ali surgiu a minha relação, o meu interesse pelo Érico Veríssimo. E eu acho que foi muito também, acho que a literatura do Érico foi elaborada num período muito marcante da nossa literatura, né? Que é a geração de 30 e 45. Aqueles autores dessa geração, incluindo o Érico, me influenciaram sobremaneira, né? Acho que muito do que eu escrevo hoje, da minha literatura, carrega a marca desses autores, né? A marca que eles deixaram em mim. E daí não parei mais, Elisama. O Érico me acompanhou, né, durante muito tempo, continua me acompanhando, claro. Eu li depois de Olhar os Lírios do Campo, eu já fui instigado a ler O Tempo e o Vento, né, essa trilogia que, se eu não me engano, é o maior épico da literatura brasileira. O Paulo pode confirmar isso, né? É o maior romance publicado em volumes, né, da literatura brasileira, e fui profundamente marcado, né? Acho que a obra do Érico continua profundamente atual, né? Essa obra é atemporal porque ele estava ali desde o começo. Aqueles personagens estavam debruçados sobre questões que não se esgotam, que ainda são questões do nosso tempo, né? Eu acho que há algo de imutável na experiência humana, né? Nesses sentimentos que nos antecedem, que atravessaram os escritores que vieram antes, os leitores, e continuam a nos atravessar no tempo presente. E a obra do Érico tem essa marca. Mas a gente vai poder falar mais do Érico. Agora eu quero ouvir o Paulo. Você imagina, Itamar... Bom, antes preciso agradecer o convite. Sei da importância da Fernanda Veríssimo e do Pedro Veríssimo na minha presença aqui, queridos amigos, interlocutores de um processo contínuo de percepção, não é, Itamar, dessa identidade brasileira. E fico muito feliz de estar aqui com Itamar, que é um escritor extremamente sensível e extremamente bem construído como leitor e como questionador do que efetivamente são as questões relevantes, as idiosincrasias relevantes da nossa narrativa, da nossa tragédia brasileira. Quem me conhece sabe da inquietude que tenho e da cobrança permanente que faço em relação
a produção literária brasileira contemporânea, e, nesse sentido, as comparações são inevitáveis, muitas vezes, e aproximando-se da produção latino-americana mesmo, contemporânea, né, hispânica, talvez, você vê que a produção brasileira ela é interessante, mas ela é pouco ousada. Nesse sentido, no aspecto da ousadia, minha cara Elisama, e agradecendo também, né, a sua mediação, a generosidade, né, de poder participar aqui com a gente, é uma leitura que faço da obra do Érico e que me contamina até hoje, porque, Itamar, eu fui obrigado a ler O Tempo e o Vento na minha escola. E eu tive muita sorte, porque o tipo de apresentação que meus professores de literatura e de português fizeram em relação a Machado de Assis e Érico Veríssimo foram apresentações fundamentais, e para outras autoras e autores também, mas foram fundamentais para que eu compreendesse que, de alguma forma, não apenas na linguagem, mas no olhar desses autores, havia elementos que eu, na minha pouca idade, não conseguia perceber. E essa interlocução que se inicia com o Érico e que me fez completamente fã dessa obra fundamental para os gaúchos, que é O Tempo e o Vento, ela nunca mais terminou. E eu diria, inclusive, que a novela Noite, e eu já escrevi um pequeno ensaio sobre ela foi determinante na minha dicção de autor que, em algum momento da sua trajetória, se pretende publicado, porque isso também é uma opção, né? A opção de escrever é uma opção política que fica muito clara na postura do Érico Veríssimo, e isso também eu acho admirável, mas também essa decisão de querer ser lido também é uma posição política muito relevante, porque é uma resposta. E, de alguma forma, talvez não de maneira direta, mas de maneira oblíqua, a postura do Érico Itamar, que para nós, como gaúchos, ela é muito relevante, ela acaba sendo uma espécie de amparo e segurança que eu tenho quando eu digo que o mais importante é você construir uma história que faça sentido para você. E essa investigação que está no olhar do grande escritor, e isso visivelmente está na sua trajetória, Itamar, coloca, digamos assim, uma referência na cabeça de um adolescente de Porto Alegre, né, do bairro Partenon, que em algum momento começou a produzir poesias e em algum momento começou a produzir alguma prosa. Então, até uma coisa importante, que eu já disse em outros momentos, mas me parece aqui o momento mais oportuno de todos, em algum momento bastante crítico, digamos assim, de um final tardio de adolescência, dos meus 19 anos, numa crise bem séria, diante de uma amiga, ela me colocou contra a parede e ela disse: cara, mas o que tu quer fazer da tua vida, né? Você vai deixar a sua vida se perder? Você vai deixar a tua vida se perder? O que faz sentido? E eu disse para essa amiga, bem desesperado mesmo, né, que só o que fazia sentido para mim seria ser escritor, porque nada mais fazia sentido, mas eu sabia que eu não tinha talento para ser escritor. E ela me disse assim: imagina um escritor relevante para você, né, e de alguma forma inventa um diálogo na cabeça dele com esse escritor. E naquele momento, uma coisa assim, para a pessoa bem infantil agora, mas no momento foi bem intenso, assim, né? Eu disse para ela, né, pensa em alguém próximo, né, que tenha lidado com a nossa realidade, né, com as tranqueiras, com os atrasos, com as perversidades, com os preconceitos do Rio Grande do Sul, né, com
com a distância que se circunda o Rio Grande do Sul em relação ao mundo atual, né? Hoje, com a internet, isso não faz muita diferença, mas naqueles anos 80 ali, isso fazia muito sentido, não é? Porque a gente estava muito distante do centro do mundo, né? Da atualidade do mundo. E eu pensei, poxa, né? Eu pensei no Érico, assim, e por todo o encanto, de certa forma, que a prosa dele me mostrou, de certa forma também pensei no trabalho do Luiz Fernando Veríssimo, que é uma continuidade, né, de toda essa escolha feita anteriormente pelo Érico. Então, eu tenho essa relação com ele, e só para fechar, ela é uma relação crítica em muitos momentos, mas eu nunca perco de vista o contexto histórico na qual você se coloca como indivíduo produtor de cultura, de olhar, de análises, de síntese, sabe? E já adulto e já experiente, eu consigo ver o quão arriscado é e o quão difícil é você de se posicionar, Itamar, de uma maneira solitária, e encampar a sua obra, independente de laços, né, e tutelas políticas, inclusive, a gente pode falar um pouco disso depois, que conhecendo a obra do Érico, isso vai se tornando cada vez mais expressivo e mais admirável. Sim, você levantou vários pontos que eu queria ouvir, mas eu acho que isso me leva para uma outra coisa, que é o Itamar, numa entrevista recente, ele comentou, né, a Bahia é meu centro. O Paulo, no final do Marrom e Amarelo, tem uma nota sobre o Paternon, um bairro ocupado por pessoas negras, onde você se criou e de onde nunca saiu. E, ao mesmo tempo, o Torturado está localizado ali no Brasil pós-declaração da abolição. E Marrom e Amarelo é como se fosse a ponta atual da tragédia da colonização, né? Que começa com romance, começa com o Brasil pós-implementação de políticas de cotas raciais, mas ao mesmo tempo volta para um Brasil governado por militares, que era o nosso passado e agora virou presente de novo. E eu faço essa pergunta temático-geográfica com a cabeça no Érico também, na relação dele com Cruz Alta e com o Rio Grande do Sul, que você mencionou, né? No Tempo e o Vento, que percorre ali um século e meio de história. Então, acho que se vocês pudessem falar um pouco sobre esse aspecto geográfico, temático de vocês, com seus espaços e seus romances. Itamar, por favor. Eu acho que a obra do Érico Veríssimo, né, primou por essa localidade, né, por fincar os pés com muito apreço no chão, no solo do Rio Grande do Sul, né? Então, o que ressai na obra do Érico é que, mesmo falando do Rio Grande do Sul, como aconteceu com os autores, né, da geração de 30 e 45 que falavam da realidade do Nordeste, o Érico fala sobre o Rio Grande do Sul, é que ele consegue extrair dessa obra, né, sentimentos, né, que são universais, né, que nos atravessam desde sempre, né, que nos atravessam enquanto seres humanos. E para isso ele não precisou abrir mão da história dele, né, da vida dele, da relação que ele tinha com a terra, né, com o Rio Grande do Sul, com sua pequena Cruz Alta, depois com Porto Alegre. Ele não precisou abrir mão disso e fez disso, né, o seu centro. Eu acho que ali está um grande... algo que é poderoso, né, porque o Érico, junto com todos os outros autores brasileiros, né, que se debruçam da mesma forma sobre suas realidades, sobre seu entorno, eles vão juntos compor um mosaico de um país que é um continente, né? E o Érico faz isso como ninguém, sem se perder também do todo que estava sendo elaborado, produzido na literatura brasileira. Então, acho que a marca do Érico é justamente essa, né? Ele não precisou... E olha que ele é um homem
o Érico foi uma personalidade muito viajada, né? Tão importante quanto os romances do Érico são os livros de viagem do Érico, né? Ele que serviu a OEA nos Estados Unidos, né? Ele foi diretor de departamentos na OEA, então ele teve uma vida, uma agenda diplomática também, né? Atuou nesse lado também, além da escrita. E tem livros sobre o México, né? Tem livros sobre os Estados Unidos, mas ainda assim, quando se tratava de literatura, era a sua realidade, né? Era aquele Rio Grande do Sul que o acompanhava desde sempre, que servia de paisagem. Mas mais que uma paisagem, Paulo, eu acho que o Sul que aparece na obra do Érico não é apenas um cenário, né? É um personagem também, prende vida, né? E que está o tempo todo interagindo ali com os personagens e nos revela uma história, né? Com tanta força, com tanta profundidade, que é impossível algum de nós, mesmo que não tenhamos estado no Rio Grande do Sul, mas lemos a obra do Érico, que a gente não guarde um pouco daquela profundidade que ele revela nas obras dele, né? Então, eu acho que, quando eu digo, Elisama, a Bahia é meu centro, né? Eu acho que o Érico, antes de todos, né, fez do Rio Grande, que é um escritor que começou sua carreira, iniciou sua carreira muito cedo, ele fez do Rio Grande do Sul, né, esse espaço da sua literatura, né, e faz isso de uma maneira muito intensa, que é impossível para quem lê o Érico não ter uma imagem, ainda que ficcional, né, uma imagem ainda que relato pessoal desse Rio Grande do Sul, que era o centro dele, né? Eu acho, Tamar, que tem uma questão, até você estava falando, eu estava pensando aqui, né, o quanto a obra do Jorge Amado é importante para mim. E o Jorge Amado, e a literatura tem essas questões, né? Até o Humberto Werneck tem um texto muito interessante sobre isso. As pessoas, elas tendem a ler, de certa forma, a literatura como uma espécie de corrida de cavalos. E tem vários textos que acabam comparando o Jorge Amado com o Érico, né? E todo o sucesso que a obra do Jorge Amado tem, pelo seu viés, né, mais fantástico, menos realista, mas não menos crítico, e todo engajamento político, né? E você fez uma referência que eu acho exata e preciosa, que é justamente isso, é sempre um grande mosaico, e você só consegue montar isso dentro dessa coisa fantástica, generosa, mas mágica, que é a leitura. E antes de tudo, somos aqui leitoras e leitores, né? Isso que nos une, na verdade. Então, eu fiquei imaginando assim, essa correspondência, né, em vários outros elementos que fundam a minha relação com o Jorge Amado, e fiquei comparando na minha cabeça, quando você falava do Érico Veríssimo, ficava pensando o tempo todo no Jorge Amado, na verdade. O Érico tem uma coisa fabulosa, que é justamente a sua capacidade de estabelecer uma crítica bastante bem elaborada. Isso não impede que a obra do Érico, em algum momento, ela não tenha conseguido perceber a complexidade real do país, entende? Porque isso demanda tempo, isso demanda, sabe, isso demanda a história, né? Isso demanda o passar das décadas, né? E toda uma dialética que não é tão poderosa no plano imediato, mas você vê, quando a gente pensa no Sul, na produção literária gaúcha, o Érico ainda ocupa o grande lugar, né? Por mais que eu ame, e eu amo, todo mundo sabe disso, a obra de João Gilberto Noll, né, que tinha uma perspectiva poderosa, heterotópica, né, insubstituível, que está muito forte nessa novela que eu amo, do Érico, Noite, né, e por mais que eu admire profundamente o Sclier, né, o Assis Brasil, enfim, são pessoas que eu amo, e outros nomes, o Faraco, enfim, outros nomes que há incríveis, você não tem como não reconhecer a prevalência, né, da obra e
e da visão, né, da construção do Érico. Eu imagino que o Tempo e o Vento, que ainda precisa ser mais investigado, e a obra do Érico em vários momentos, certo? Mas, desculpa, eu não tenho como afastar a paixão da minha vida, que é o Tempo e o Vento, né? Quando se trata de Érico Veríssimo, que é justamente isso. Na verdade, Itamar, ele é um diálogo muito bem elaborado. Pois é, essa é uma boa pergunta. Se Noite é subestimada, né, como obra. Eu gostaria muito de falar sobre isso, até eu já escrevi sobre isso. Mas, veja só, ele está muito dialogando com Getúlio Vargas. O Tempo e Vento, ele pode ser lido como um grande diálogo, né, com a trajetória, com a solução, com o turn point, com a inflexão que se funda com os anos do getulismo, né, com o processo, né, com o golpe militar, enfim, com essa questão do domínio, essa coisa do Brasil não conseguir entrar na modernidade, e parece que para chegar no arquipélago, né, eu com tudo que ele aprendeu nos Estados Unidos, ele muito inteligentemente, corajosamente, né, ele organiza o continente, ele organiza o retrato, porque essa passagem dele, você coloca de uma forma preciosa, quando você fala das anotações de viagens, foram fundamentais para aguçar, né, essa visão do Érico. Nós não podemos esquecer que a experiência do Érico, ela se dá no ano de 1941, no mesmo ano, né, do ataque a Pearl Harbor, que coloca os Estados Unidos na Segunda Grande Guerra. Né? Disse até que, né, o alto comando, o establishment, né, sabia desse ataque, deixou o ataque, né, ao posto no Havaí acontecer, justamente para ter uma justificativa de convencimento da população. E aí é o início dos Estados Unidos como grande império do século XXI. Então, quando você lê né, essas obras, quando você enfrenta essa leitura do Érico, né, fazendo essas relações, você aprende a valorizar justamente essa lente, né, que só a boa escritora, só o bom escritor consegue selecionar, né, para aquele momento, porque não é só escrever, né, Itamar, né, toda a sua experiência, né, os seus estudos acadêmicos, né, que dão toda a consistência para a sua obra, isso demanda uma dedicação, isso demanda uma escolha, que é inevitavelmente política. Você não precisa estar filiado a um partido político, entendeu? Ou engajado a um grupo acadêmico, sabe? A um grupo, sabe, para se fazer, digamos assim, um artista, um escritor, uma escritora relevante. E, nesse sentido, eu acho admirável a trajetória do Érico, que tem, como eu disse, né, seus momentos, né, não tão felizes, mas que é, sim, uma trajetória admirável. E é curiosa essa leitura a partir dos escritos de viagem, né? Porque tem Senhor Embaixador, tem Israel em Abril, e estar fora do Brasil talvez seja um modo muito interessante de voltar e olhar o Brasil e escrever sobre ele. E acho que, a partir disso também, eu tomo a liberdade de atualizar uma pergunta do Érico, que está justamente na Volta do Gato Preto, que é um desses escritos de viagem, na segunda temporada dele nos Estados Unidos, ali em 47, no contexto da Segunda Guerra Mundial. E aí, pensando um pouco na cena política do Brasil hoje, que o Brasil está afogado, a pergunta dele é: que importância pode ter a literatura brasileira nessa hora em que os povos estão empenhados numa luta de morte? Eu acho que é uma pergunta interessante para a gente refletir hoje. Então, queria ouvir vocês também. Essa é uma pergunta do Érico, hein? Não tem nenhuma responsabilidade. Tirei do livro. Paulo, você quer começar? Pode ser, querido. Pronto. Eu acho, Itamar,
que pela proximidade que o Érico teve na década de 40 com os Estados Unidos e com a leitura do mundo, com as disputas que efetivamente eram ameaçadoras, como é o nosso contemporâneo hoje, né? Potencialmente, fez com que ele compreendesse isso, que é tão forte na modernidade, na pós-modernidade, mas que no Brasil isso não era muito claro, talvez, assim, sabe? Pelo menos não para quem efetivamente estava produzindo, que é justamente a impotência do homem, do indivíduo, na solução das complexidades e tragédias postas após, digamos assim, a Revolução Industrial, a Primeira Guerra Mundial, os conflitos, a tecnologia que vai se tornando cada vez mais ameaçadora. Então, eu imagino que isso gerou para ele uma convicção muito interessante a respeito da extensão da sua voz e das possibilidades da sua voz, da sua escrita, porque eu não percebo na produção do Érico vacilos, entende? Me parece que os projetos eles são muito claros, assim, sabe? Essa intenção de comunicação e, enfim, a gente pode discutir sobre a questão estética, que não, enfim, que não sou um especialista sobre isso, mas como leitor, falando como leitor, eu imagino que essa lógica que hoje está tão academicamente em voga, sabe? Da leitura, do relato, que não é só imediato, que é imediato, sabe? Do testemunho, sabe? De você organizar uma solução que não é meramente histórica, é mais poderosa, que contém esse entendimento de que a verdade literária ela é inigualável. Eu acho que ele tinha isso muito claro. Eu acho que ele não encararia o projeto Tempo e o Vento sem ter isso muito claro. E considerando que era um tempo sem internet, que faz com que essa geração que começa a escrever a partir da década de 90 tenha uma convicção, né, uma segurança, né, que é incrível isso, né, que a minha geração não tinha, porque não tinha essa troca de informações. O Érico ele tem essa sorte. E ele tem essa sensibilidade, e, portanto, ele tem essa segurança. Tanto que, se você compara a produção do Érico, né, inicial com a produção literária mais da maturidade, há diferenças que não podem ser subestimadas. E eu fico pensando, né, o que é que a literatura pode nos dar, né? Qual o papel da literatura diante de tudo que a gente tem vivido. E pode ser triste o que eu vou falar, mas isso de nenhuma forma deve ser visto como algo menos pessimista, mas a literatura não tem em si uma função, né? Eu acho que o autor imprime nos seus escritos um relato do seu tempo, né? E a forma como ele vê o mundo, né? As questões que lhe atravessam de alguma forma. E o Érico fez isso de uma maneira, né, muito sutil, mas muito firme também. Eu fico pensando em Incidente em Antares, por exemplo, Paulo, que foi publicado, se eu não me engano, no comecinho da década de 70, né? E a gente tem ali os protagonistas são cadáveres, né, que seriam enterrados e não são enterrados por conta de uma greve, né, dos sepultadores. Estávamos no auge da ditadura militar, né? Eram os anos Médici. Ele publicou, se eu não me engano, em 71. Ali era o Garrafa do Médici, mas deve ter escrito um pouco antes, né? Então já vinha naquele clima do AI-5 em 68, né? E mesmo não falando sobre o óbvio, aquele romance fala sobre aquele momento que o país vivia, né? O que atravessávamos ali,
aquele período sombrio da nossa história, né? Da mesma forma, eu acredito que O Tempo e o Vento é uma reflexão muito mais abrangente, né, sobre o país mesmo, é uma reflexão muito mais abrangente sobre o país, sobre a história da violência brasileira, né? O país se funda sobre sangue, né? E isso, de alguma forma, repercute no nosso presente. Para isso, o Érico precisou escrever um épico, né? Que começa, que ali tem um arco temporal de 200 anos, se eu não me engano, né? O arco temporal do romance O Tempo e o Vento. E ele vai para esse romance para refletir, de alguma forma, sobre a história brasileira, né? Sobre a história desse país, né? Então, a literatura talvez não possa dar uma contribuição imediata, Elisama, para o que estamos vivendo no Brasil hoje, mas eu não tenho dúvidas de que ela reflete todas as inquietações, né? As inquietações do Paulo, as inquietações do Itamar, as inquietações dos autores que têm publicado neste momento. Ela reflete, é um retrato do tempo desse autor. Talvez para a gente, porque a literatura precisa de tempo para ser digerida, né? Eu imagino. Só daqui a alguns anos é que, de fato, a gente vai perceber a obra que permanece, né? Sobre o que ela reflete. Foi assim que aconteceu com os livros do Érico Veríssimo, com a obra do Jorge Amado, que o Paulo já falou aqui, né? E de outros grandes autores que ele citou, como o Noll, o Sclia. E acho que a gente precisa de tempo. De imediato, a contribuição ela não é direta, né? Mas, sem dúvida, eu acredito, eu falo aí como leitor, mais como leitor do que como autor, né? Que a literatura nos ajuda a refletir sobre muitas coisas, né? Eu penso mesmo, neste período que a gente tem vivido no Brasil, de tão estranho, né? Como as distopias, e talvez isso até se reflita, Paulo, na lista de vendas de livros, né? As distopias deram um salto, né? O interesse dos leitores pelas distopias cresceram sobremaneira, né? Isso mostra que o leitor, além de estar procurando fruição com a literatura, né? E em ler boa literatura, ele também procura algo que o ampare neste momento, né? Que lhe dê algum conforto, que lhe dê o poder de refletir, né? Eu acho que a literatura contribui indiretamente com tudo isso. Ela não nos oferece nada de imediato, né? Nada que permita a gente fazer uma mudança substancial, mas ela nos ajuda a refletir, sim. Você sabe, Itamar, que tem uma coisa que sempre me marcou, eu li isso há um tempo atrás, isso veio de uma pessoa que faz uma leitura bastante crítica à obra do Érico, sabe? Ele não entra nesse túnel, né, do aplauso, né? De tudo é perfeito. E parece que quando vem um elogio de uma pessoa dessas, ele é ainda mais forte, sabe? De quem alguém é super crítico com uma determinada obra, e ele diz que a obra que a voz do Érico é uma voz insubordinada, sabe? Então, isso para mim é o maior elogio, sabe? Que alguém pode receber, porque você escrever a partir daquilo do que a sua capacidade, né, lhe permite, do que a sua angústia, que as suas questões lhe permitem, né, e verticalizar nesse projeto, acho que isso é o que, né, aquilo que eu sempre falo, né, Itamar, você reconhecer a voz, né, daquele escritor, né, você reconhecer a singularidade, você reconhecer a coerência, né? Poxa, isso é tão importante, né? Você olhar para uma obra e enxergá-la coerente, e você tem toda a razão, né?
o passar do tempo ele vai modulando o que foi produzido no passado, porque as coisas acabam esquecidas muito rapidamente. E resistir contra o esquecimento é um feito incrível. E só para fechar, Elisama, uma coisa que o Jorge Amado falava que eu nunca mais esqueci, ele dizia, se uma pessoa da minha geração ficar, né, resistir ao tempo, aos 50, 100 anos que virão, já me darei por feliz, né? De imaginar que convivi com essa pessoa, né, que apreciei o seu trabalho de artista plástica, né, a sua literatura, o seu teatro, né, porque é justamente isso que o Itamar coloca, né, são muitos elementos jogando, e hoje essa preferência pela distopia é claramente isso, né, Itamar, como a onda e o rótulo, né, eu tenho pavor da moda, né, eu já escrevi isso por isso tantas vezes, né, o pavor da moda não é pela moda em si, é que ela bota uma luz sobre algo e ela escurece o que está em volta, né, e essa moda do realismo fantástico, né, é isso, mágico, agora me deu um... Né, mágico, fantástico. Sim. Mágico, né, que vem sobre a América Latina, foi extremamente dura com obra de autores como o do Érico, em determinado momento, entende? Mas se a obra é relevante, ela renasce, justamente na linha que o Itamar acabou de colocar. Né? E aí fica a dica, viu, Paulo e Elisama? Para os que estão lendo A Revolução dos Bichos, 1984, O Conto da Aia, que são excelentes obras, né? Que leiam também Incidente Antares, né? Talvez se reconheçam ali nos personagens que aquela obra retrata, né? Porque era um período muito duro, diferente do que vivemos em alguns aspectos, mas muito semelhantes também. E Incidente Antares faz 50 anos, em 2021. Sim, em 2021. Ótima oportunidade para redescobrir esse romance, esse grande romance do Érico. E essa conversa me lembra também um pequeno documentário que o Fernando Sabino fez sobre o Érico Veríssimo. E tem cenas ótimas, são 10 minutos, mas 10 minutos incríveis. E o título do documentário do Érico é justamente O Contador de Histórias. Eu acho que é isso, o compromisso dele em contar histórias bem contadas, bem escritas, o que faz que a gente, tantos anos depois, esteja lendo e comentando. Né? Eu queria aproveitar e pedir para as pessoas escreverem, comentarem, deixarem suas perguntas. Estamos esperando também por vocês. Eu acho que uma questão... Já tem algumas questões chegando aqui, né? Pelo Maravilha. Que eu vejo. O Antônio Dimas... Oi. Eu acho que uma questão importante que se coloca sempre nessa perspectiva é que o Érico consegue dar um passo à frente, mesmo construindo um épico, ele consegue se distanciar, né, das grandes figuras da história, né, dos mitos. Ele refunda a partir da saga trágica de uma família, sem, em momento algum, expor as fragilidades que cercam. Né? E isso é muito interessante quando a gente leva em consideração a composição das personagens femininas, que são muito interessantes, e são alicerces, né? São fundantes, e envolve toda uma questão que é muito trabalhada de uma forma muito elegante. Itamar, e você tem autoridade para avaliar isso, né? Essas figuras femininas, a trajetória, a composição delas revela o custo do sacrifício, né? Da escolha, né? Numa perspectiva bem, sei lá, filosófica mesmo, assim, sabe? De você entender que tem um custo, né? Tem uma dimensão, enfim, tem um preço alto, né? Chegou aqui uma pergunta da Camila, para o Itamar. Eu acho que tem uma do Antônio Dimas antes. Sim, é verdade. Assim.
Vocês acham que o Érico mantém o mesmo pique narrativo, a mesma tensão narrativa, a mesma qualidade narrativa, enfim, ao longo dos volumes de Tempo e o Vento? Eu acho que é uma obra mosaico, né? Ela tem um começo que faz uma referência histórica e até mesmo épica, a fundação do Rio Grande do Sul, né, a colonização, né, do Rio Grande do Sul. E isso deixa uma marca muito, muito profunda, né, para quem inicia. Então, o continente é esse romance, né, da fundação dessa região nos anos 1700. Ali ele cria personagens, né, que extrapolam as páginas do romance e nos acompanham até os nossos dias, né? A gente não precisa dizer nem de que livro, nem quem é o autor. Se a gente falar em Rodrigo Cambará, em Ana Terra, em Bibiana Cambará, né? A gente não precisa dizer quem é o autor, nem de que livro é. Só a menção aos personagens já faz uma referência, já nos leva à obra imediatamente, quem conhece literatura. É claro que ao longo do tempo, o Tempo e o Vento ele vai se modificando, né? Mas, por exemplo, o próprio Érico, ele tinha uma relação muito crítica com sua obra, né? Ele considerava o Continente um excelente romance, mas já achava a sua continuação, o Retrato e o Arquipélago, menor se comparado ao Continente. Muda ali a perspectiva, a gente tem o romance, ao longo do tempo, ele vai ficando mais político, né? Porque aqueles desbravadores, pioneiros do Rio Grande do Sul, da vida, uma linhagem de políticos, né? E ali está todo o jogo que o Érico certamente vivenciou na sua Cruz Alta, né? Vivenciou naquele período da sua vida, durante a sua vida, e o romance vai ganhando esse tom mais político. Mas eu diria, por exemplo, Paulo, tem uma personagem que eu nunca vi ninguém falar dessa personagem, mas eu me lembro, e olhe que eu li este romance há mais de 20 anos, né, que me marcou profundamente, que está lá em O Retrato, que é a Valéria Cambará, né? Essa personagem, que é uma personagem muito complexa, ambígua, né? Há traços de loucura nela, talvez, né? Mas eu não vejo as pessoas se deterem nesse tomo nessa parte de O Tempo e o Vento, né? E se detém mais nesses primeiros personagens, mas a gente vai encontrar grandes personagens ao longo do romance da mesma maneira. Agora, Antônio Dimas, o Érico, ele tinha uma relação muito crítica com sua própria obra, né? Ele chegou a dizer que Saga não era o seu pior romance, né? Um romance que ele já publica, se eu não me engano, é o terceiro ou quarto romance que ele publica. Ele tinha essa distinção, ele próprio, essa distinção com O Tempo e o Vento, né? Nas respectivas partes. Então, ele fazia essa crítica. Mas, para mim, o que importa é o conjunto, né, da obra, né? O conjunto desse épico que é O Tempo e o Vento. E ele faz todo sentido, né? A trajetória, a linha que o Érico segue, né? O fôlego narrativo, para mim, é o mesmo. É claro que são histórias distintas. Uma história de desbravamento, né, dos pioneiros pode ecoar, né, intimamente em todos. E uma história de debate político que isso vai ganhando corpo em O Tempo e o Vento, pode parecer mais distante, mas é o conjunto que importa. Eu não sei o Paulo. Muito interessante você destacar a Maria Valéria, meu caro Itamar, porque é um aspecto muito interessante, né? Quando eu examino talvez um ritmo narrativo na obra como um épico, como você coloca muito bem. Há momentos, Elisama, em que
a ideia, a construção e a presença das personagens se colocam a partir de uma pretensão de agir, em outros momentos de testemunhar, em outros momentos de sofrer, né? Passivamente, né? De sentir, né? De ser a consequência da repercussão das ondas, né? Dos estragos que toda essa violência, como o Itamar colocou, né? Acaba por repercutir. E isso, claro que isso, digamos assim, você sente, né? Você é uma modulação que se altera, mas isso é inevitável e na perspectiva ampla, como o Itamar coloca, isso torna a obra ainda mais interessante, né? Não que você não possa ter, por exemplo, uma obra como é um Defeito de Cor, da Ana Maria Gonçalves, que ele é muito, né, tem aquela coisa paulada o tempo todo, assim, que é interessante, mas tem uma construção ali muito sutil, que eu acho que o Itamar é muito feliz, meu caro, quando você coloca isso em relação ao retrato, né? E tem uma outra pergunta da Camila, que gerou aqui um diálogo até. Quando li Torturado, não consegui não comparar sua Bibiana Itamar, com a de Tempo e o Vento, mesmo achando que nem podia ter nada a ver, será? E aí a Giovana comentou, também comparei as Bibianas. Gostaria de saber se o Itamar escolheu o nome para ser uma referência a de Érico. Que Bibiana é um nome referência na literatura brasileira, né? Então, Itamar. Sem dúvida. Tem uma história tão curiosa, eu não sei se eu contei para o Paulo já alguma vez, mas eu vou falar sobre o Torturado. Eu não tinha editora, não sabia o que fazia com o romance, e mandei o romance para o Prêmio Leia. Veja só, olha. Mandei o romance para o Prêmio Leia. E é um romance escrito por um homem, mas ali tem personagens mulheres, né, que protagonizam e narram a história. E eu pensei assim, eu vou falar já de Bibiana, mas eu vou falar antes sobre isso. E eu pensei, bom, era um prêmio que a gente concorre sob pseudônimo. Então, eu queria um pseudônimo que fosse neutro e que não dissesse se havia sido escrito por um homem ou por uma mulher, que a obra, se tivesse mérito, conquistasse o júri, né, pelo que era, e não por influência, se foi escrito por homem ou mulher. E bobagem de autor iniciante. Mas aí eu escolhi um pseudônimo que se chamava A. Terra. Olha, A. Terra. Que é a personagem Ana Terra, né? E aí, porque teria que ser A. Terra, é porque eu queria um pseudônimo neutro. Mas essa personagem lá de O Tempo e o Vento, de O Continente, né, que me acompanha até hoje, a força daqueles personagens, de alguma forma me acompanha. E foi o primeiro nome. Eu poderia ter escolhido, como eu já escolhi outras vezes, K, né, do Kafka, como eu já escolhi outros nomes de personagem, mas naquele momento o que veio foi o nome da Ana Terra. E eu disse, eu vou tornar esse nome neutro. E coloquei a Terra. E sobre a personagem Bibiana, eu tenho essa referência da Bibiana Cambará, né? Acho que por ela também eu escolhi o nome da personagem assim, mas não só por ela, também porque eu encontrei muito no interior da Bahia o nome Bibiana. Mas cada vez que eu encontrava uma Bibiana, me lembrava a Bibiana Cambará, né, lá dessa obra imortal que eu li há tanto tempo. Então, podemos dizer sim que a personagem foi batizada como uma forma de homenagem também à Bibiana Cambará, né, essa personagem que mesmo passado tanto tempo ainda nos encanta, né, nos motiva. Eu moro aqui, eu já ia chamar o Paulo de Érico. Eu moro aqui, Paulo, numa casa que fica um pouco perto da praia, e eu não sei o que acontece, quando eu fecho as janelas,
à noite, eu escuto a brisa chegando com muita força e parece que o som do vento entra em casa e fica aquele som. Você sabe que quando eu escuto esse som, eu lembro da Bibiana Cambará, da roca de fiar que elas tinham, né? E do som de uma casa, que eu já não lembro muito bem, mas eu acho que é a casa da Bibiana, que tinha esse som do vento entrando, né? Olha, para você ver a loucura que é a cabeça de um autor-leitor, né? Os personagens, os espaços, os romances, o tempo todo as referências são feitas a partir deles, né? Legal. Muito incrível. Mais uma pergunta aqui do Guilherme. Um dos pontos principais do Tempo e o Vento e de outras obras do Érico é a questão das relações familiares. Como vocês abordariam a importância desse aspecto para as relações familiares atuais? E, enfim, eu faço um puxadinho da pergunta dele, que é para as relações familiares nos romances de vocês, né? Tem uma relação ali, Federico, Lourenço, os pais, Itamar também tem um núcleo, Bibiana, Belonisa, Saúl, Serra Chateaugrande e outros núcleos familiares. E tanto Torturado quanto Marrom e Amarelo, né, tem o foco na relação entre irmãos, né, que é uma relação familiar. Então, sim. Paulo, começa aí. E eu só queria completar aqui com um outro detalhe, que é a dedicatória dos 2 livros são aos pais, né? Tá ali na abertura, ao meu pai. Eu abri o segundo livro e falei, nossa, eu tô lendo de novo a mesma coisa. Então, aproveitando. Isso foi o que mais me chamou a atenção quando eu comprei o Torturado, foi isso que eu abri, né? Sim. E eu vi isso, me chamou a atenção, que você dedica para o seu pai e eu dedico para o meu. Olha, é uma história, Paulo, é uma história sobre irmãos, está lá a dedicatória sobre o pai, e hoje a gente colocou uma camisa xadrez e a gente nem combinou antes, né? Tudo sem combinar. É verdade. Não, nós temos algumas similitudes, né? A nossa autoidentificação, a nossa autoidentidade, né, como homens negros, né, sendo pardos de pele clara, também, né, aproxima bastante o modo de sentir o mundo. Eu nem vou falar de ler o mundo, mas de sentir o mundo. Eu acho assim, Elisama, para algumas pessoas, essa questão da família, ela soa apelativa, que já chegou à exaustão, e etc. Mas a grande verdade é que essas relações elas são fundamentais, né? E elas organizam o seu modo. A gente aprende a amar o mundo a partir do amor que a gente recebeu, né? E a gente aprende a entender o mundo a partir das interlocuções que foram estabelecidas desde o início. De alguma forma, você fica rodando sempre na infância. Não é bem o caso do protagonista do Marrom e Amarelo, que aos 18 anos ele sofre aos 17 anos ele participa de uma situação que vai abalar psicologicamente, né, toda a sua leitura do mundo. Ele é impregnado por uma raiva e nisso, digamos assim, esse romance ele se organiza dentro dessa coisa que vai se construindo, como diz a Maria Valéria Rezende, nossa querida amiga, né? Eu escuto das pessoas, poxa, cada romance teu é diferente, Paulo Scott, vai numa linha diferente. E é incrível, porque eu sou leitor da obra dela, e ela é minha leitora, e ela sempre me diz assim, Paulo, você continua rodando no mesmo lugar. Né? Então, essa coisa da identidade, né, Itamar, que é tão difícil, né, de se estabelecer, né? Só o tempo vai sedimentando as coisas. E mesmo a percepção que é a tragédia do seu romance, ela é uma percepção que ela demandou um amadurecimento histórico tremendo, né, para que alguns elementos começassem a se estabelecer. Quando eu contratei com a editora, o Marrom e Amarelo, Itamar, e você sabe disso, foi lá em 2012, né, essa questão do colorismo não estava na pauta, mas
uma coisa que impregnou toda a minha formação, toda a minha leitura do mundo. Então, me parece que essa janela que se oportuniza para a exposição e percepção de tragédias contempladas nesses dois romances, ela é evidentemente fruto de um amadurecimento dos centros legitimadores, né, do que seria uma literatura relevante no Brasil, mas ela também é um pé na porta, né? Você vê que não tinha editora para publicar o seu livro, né? Eu dei a sorte de ter um editor, né, muito mais do que uma editora, né? Eu dei a sorte de ter um editor, Marcelo Ferroni, que eu, enfim, sempre dei muita sorte com meus editores que trabalham, né? Mas que compreendeu, assim, poxa, tanto que tinha outra opção, e o Marcelo disse, não, Scott, é isso que você está propondo aqui, tá? Esse livro dos irmãos, né? Vamos fazer esse, depois você faz o outro, né? Então, essa é uma questão, assim, que Elisama precisa ser melhor explorado, sabe? Porque tem uma blindagem, sabe, de um mundo melhor que está muito vinculado às sombras que se constroem dentro das famílias, ao redor das famílias e contra as famílias, sobretudo dentro de um país racista como o nosso, que tem como política de governo, política pública, política de Estado, a eliminação das pessoas de pele escura, a eliminação das pessoas, sabe, numa outra linguagem, né, não participantes, né, desse projeto de controle. Então, você vê que essa coisa que está muito evidenciado no Torturado, né, que essa lógica escravocrata brasileira, que faz com que o nosso país seja um país, né, inexplicavelmente dominado por uma elite que não é nem 1% da população, né, donos de terras, né, donos do capital, donos de bancos, né? E isso passa totalmente fora da compreensão imediata, né, da negociação diária das famílias, que não compreendem essa solução que nos envolve. E isso, de certa forma, acho que está presente nos dois romances, sabe? E isso, de certa forma, prova que não tem tema esgotado, sabe? Não tem abordagem esgotada. Sempre é possível, dentro da tradição literária, avançar, desvelar um pouco mais. Isso mesmo, Paulo. E as relações familiares é isso, né? Eu acho difícil a gente encontrar um romance, né, um romance que não toque nessas questões, né, que não tragam esse microcosmo para a baila, né, para que a gente possa fazer essa leitura, né, de tanta uma leitura tão pessoal às vezes, né, porque o leitor vai se encontrando ali também nas relações familiares, e eu concordo que a obra do Érico tem uma grande ênfase nisso, né? Dá uma grande ênfase às relações familiares, seja nos conflitos, seja na solidariedade que se estabelece entre as personagens, né? Ali se vive a família, uma família de forma plena, né? Com suas dores e suas derrotas também, né? Com suas dores e com suas felicidades também. Sim. Pergunta da Valéria: vocês diriam que o Érico estava à frente do seu tempo em relação ao modo como as mulheres eram retratadas? E ela continua, né? Tipo, isso, pois vejo nelas as personagens femininas como uma base, uma alicerce para todo um sistema social, algo que é muito discutido hoje nesse dia, sobretudo em reflexões de cunho feminista. Eu acho que todo escritor, de alguma forma, está à frente do seu tempo, porque você resulta de uma síntese, né, de uma percepção, e esse risco da exposição, né, claro, eu coloco dentro de um projeto maior, né, ele
ele sempre é, né, um jogar para o futuro, né, a indicação de elementos de leituras, né, que vão ser retrabalhadas no futuro. Isso é isso que faz a literatura algo tão encantador, né, e algo que depende muito da leitura. Se fala muito de certa forma, essa atividade aqui é importante, porque a obra do Érico, ela demanda mediações eternas, porque você sempre vai descobrir novos elementos, né? Essa referência a Maria Valéria é importantíssima, né? Porque você vê, sempre pode se mover a lente, né? Sempre se pode mover a lente, né? Para um aspecto ou outro. Não se esgota, né, Paulo? Eu acho que não se esgota. A gente sempre pode estar descobrindo coisas novas. Eu acho que o Érico fez um retrato muito sensível das suas personagens mulheres, né? Desde Clarissa, lá no... Acho que foi o primeiro romance que o Érico publicou, né? Desde Clarissa até seus romances, né? Seus últimos romances, ele traz personagens, né? Mulheres que são tão importantes quanto os personagens homens de sua obra, estão ali tem a mesma grandeza, né? A gente tem uma Ana Terra, temos um Rodrigo Cambará, né? O Érico sempre conduz suas narrativas assim, dando esse espaço, né? Dando esse espaço, não, fazendo uma leitura real, né? Certamente ele vem de uma família que tinha mulheres, né? Que ocupavam esses lugares, mesmo vivendo num país machista, né? Estruturalmente patriarcal, até os nossos dias é assim, mas já foi pior, e ainda assim ele tinha essa sensibilidade para dar voz a essas personagens de uma maneira inesquecível, porque elas, sem dúvida, como a Valéria disse, parece um autor à frente do seu tempo, né? Por isso, mas eu acredito isso à sua sensibilidade, né? A sensibilidade que ele tinha, assim como o Paulo falou, né? Acho que vem uma pergunta mais à frente que a gente vai poder falar mais sobre isso. Sim, eu estava justamente... Eu lembrei do Jorge, e aí já vi que tinha uma pergunta que coloca o Jorge lá no meio também. A pergunta do Antônio Dimas é que os cursos de letras brasileiros, em geral, esnobam e refugam tanto o Érico quanto o Jorge Amado, né, que a gente mencionou aqui. E aí, eu acho que é um exercício de hipótese e suposição. Qual seria o motivo disso? A popularidade inegável de ambos? E qual seria o motivo, Paulo? Difícil, né? Itamar, você começa, querido, e depois eu falo, porque sobre isso, eu venho falando sobre isso há tanto tempo, essa questão da leitura, né, e de você formar um ranking, né, e que, enfim, você fala, depois eu falo. Eu acho, tanto a obra, eu concordo com o Dimas, há um certo preconceito, sim, com a obra do Érico, com a obra do Jorge Amado. Acho que foram os dois escritores, um dos dois escritores mais populares, né, do século XX no Brasil. São autores que ainda vendem muito hoje, né, são autores que têm uma obra procurada, e confesso que eu não como leitor, e aí eu tenho... por um lado, é um privilégio não ter cursado letras, talvez, porque aí eu tenho uma liberdade para fazer minhas escolhas literárias e pensar livremente sobre elas, né? Mas eu nunca compreendi muito bem esse preconceito da academia com as obras do Érico e do Jorge Amado, né? Porque para mim são obras que me formaram como leitor, né? São painéis sobre o Brasil, né? Sobre a Bahia, sobre o Rio Grande do Sul. Continuo indicando, continuo lendo, né? Para mim são grandes referências,
tanto o Érico quanto o Jorge, eu li mais ou menos no mesmo período, né? E eu me lembro que essa descoberta deixou marcas em mim, né? As suas personagens, e aí eu falei que eu falaria mais sobre as personagens femininas, porque o Jorge, principalmente na segunda fase de sua obra, né, iniciada ali em Gabriela, ele dá uma voz às mulheres, né, um protagonismo às mulheres e às mulheres negras, que não tinha esse protagonismo com a força que encontrou nas obras de Jorge Amado antes na literatura brasileira. Então, de fato, claro, a obra, o autor, né, vem de um tempo, a obra foi escrita em determinado contexto, mas ali há uma força nas protagonistas de Jorge Amado que foi uma verdadeira abertura na nossa literatura, né? Ele abriu caminhos, assim como o Érico também abriu caminhos para se falar do Brasil, né? De uma forma mais detida, né? Mais equânime também. E eu não consigo entender. As pessoas me dizem assim, geralmente um escritor, quando se torna popular, atrai muitas críticas ao seu trabalho, não sei. No caso do Jorge e do Érico, eu não consigo entender, porque não estão tão presentes nos estudos literários brasileiros. Acho que a crítica precisa existir, né? Ela se constrói nisso também, mas daí a eliminar, talvez, da sua ementa, né, das disciplinas, as discussões sobre a obra do Érico e do Jorge, simplesmente por serem autores populares, não faz muito sentido. Eu não sei o que é que o Paulo pensa. Eu acho, meu caro, que essa tendência por rotular, sabe, qualificar, classificar, essa é melhor, ela é parte, eu acho, do jogo acadêmico, não se consegue escapar dele, mas eu imagino que nessa perspectiva de ciclos, né, em algum momento você vê uma dificuldade maior, assim, sabe, de diálogo com algumas obras que demandariam, sei lá, releituras, sabe, mediações, outros debates, sabe? Se você veja ainda na perspectiva, né, dos Estados Unidos como império, você vê a importância do Grande Gatsby, né? Que é uma obra que tem a sua repercussão mínima quando lançada e depois renasce a partir desse projeto que eu apresentei, que é o projeto de império, que surge a partir da década de 40 nos Estados Unidos, e é uma referência acadêmica importante que não seria antes. Então, isso também passa por uma certa confirmação do nosso olhar periférico. Eu não gosto desse termo, né, de terceiro mundo ou periférico, mas o fato é que nos colocamos, né, numa postura de país colonizado, sabe, longe do centro ocidental que tanto adoramos, e essa coisa de olhar a tradição europeia, a cultura europeia, que é tão forte em alguns espaços acadêmicos. Recentemente, num projeto aí, que foi super bem recebido inicialmente, quando eu apresentei que a discussão da violência giraria em torno da obra de um Edir Augusto Itamar, e não, por exemplo, né, do Graciliano, né, sabe? Ou do caramba, do Guimarães Rosa, desculpa. Sim, do Guimarães. É porque eu amo tanto o Graciliano que me veio ele à cabeça, do Guimarães Rosa, né, que é onde a academia já trabalhou isso 1000 vezes, né, você vê que tem uma torcida de nariz. Então tem essa questão. Então quer dizer que o Edir Augusto é um autor policial, é um autor menor? Você entende essas questões? Elas são sempre, né, cuja obra psíquica vai virar filme, né, pelo Fernando Meirelles, entende? Essas questões assim me parecem um pouco obtusas muitas vezes, porque
você pode fazer crítica à obra que quiser colocar em pauta, sabe? Grande Sertão Veredas, Ulisses, Em Busca do Tempo Perdido, toda obra, sabe, ela é atacável. Eu que venho do direito, e essa questão de jogo de pontos de vistas, né, isso também é uma vantagem que eu tenho, Itamar. Né, como eu sei muito bem a extensão de uma crítica, de uma leitura e do momento, e de como você, né, modula a retórica e a hegemonia dos discursos, né, e você tutela, dentro de certo espaço, né, uma visão, uma obra, enfim, né, você talvez dentro dessa experiência eu tenha muita tranquilidade em relação a essas variantes, entende? E uma das coisas mais incríveis, Elisama, eu que completo 20 anos de autor publicado este ano, é justamente isso, pessoas que leram a sua obra em algum momento e elas disseram, poxa, eu não entendi isso, ou eu não gostei disso. E aí o tempo passa e você recebe um e-mail, sabe, dessa pessoa dizendo que ela releu o seu trabalho, né, e que agora ela entendeu, e que agora fez sentido. Então isso vai muito em ciclos, não é de graça que autoras e autoras que foram super referências em algum momento, elas passam nesse jogo de ciclos por por um obscurantismo, por um apagamento, sabe, para depois ressurgir ou não, e outros que ficaram apagados ressurgem. Então, enfim, isso como disse o Itamar lá no começo, isso, e o Érico também colocou isso muito claramente, isso escapa desse ângulo imediato de quem está produzindo. A gente produz o que quer produzir, evidentemente, mas a gente produz o que pode produzir. Nesse sentido, é muito lógico você falar em honestidade e coerência. Repito aquilo que eu disse antes. Questões que me parecem muito explícitas na obra de um Érico Veríssimo. E quando você menciona, né, que você vai completar 20 anos de autor publicado, eu penso também no Érico como esse abre caminho para a profissionalização do escritor do Brasil. Né? É muito importante. E aí eu faço uma outra pergunta, a gente já está se encaminhando para o fim, uma pergunta quase insolente. Eu assim, acho, só um minutinho, Elisa, eu acho que o Érico e o Jorge, durante muito tempo, foram os únicos a viver de escrita, né, Paulo? Sim, meu caro. E veja só, você tem Paulo Coelho, Saramago e Jorge Amado, os três mais vendidos em língua portuguesa no planeta, certo? E se eu não me engano, o Érico, mesmo passado todo esse tempo, e com toda isso que nós estamos colocando aqui, ele está entre os 30 mais vendidos de todos os tempos, entende? Então isso não é pouca coisa. Eu conversando com o público português há 2 anos, né, as pessoas sempre faziam referência tanto ao Jorge quanto ao Érico, né, sempre faziam essa referência, ou seja, são autores conhecidos fora do Brasil, né, e eu não sei qual é a relação entre popularidade e a falta de estudos, né, da academia, talvez, né. Não vejo relação entre isso, embora os dois sejam bem populares, né? Sim. Mas é complexo. Queria aproveitar esse gancho para perguntar, já encaminhando para o fim, sobre os próximos projetos de vocês dois. Assim, eu pergunto como uma leitora curiosa, interessada. Então, acho que é por aí. Itamar, meu caro. Bom, eu tenho um livro de contos que será reeditado esse ano, com novos contos. Então, estamos trabalhando nele, deve sair no 2º semestre. E tem um projeto de romance que eu já escrevi, né? E agora estou na luta, procurando um tempo para me dedicar exclusivamente a ele, porque é coisa que eu já me dedico há muitos anos, né? Esse projeto já tem alguns anos comigo, que eu pesquiso, né? E tudo. E agora estou na luta por tempo para
escrever, porque o Paulo sabe, né? O Paulo é escritor. Aliás, isso eu aprendi com o Érico também, com o Jorge Amado, né? Que a gente tem falado aqui. Mas com o Érico, eu me lembro que muito jovem, a gente conversava mais cedo, Paulo. Eu li os 2 volumes de memória, solo de clarineta, né? E dali, talvez eu tenha tido a medida que era possível, sim, ser escritor, né? Todo o rigor, o método do Érico, né? A forma como eles pensam, que ele pensava seus personagens, tudo isso, de alguma forma, iluminou, assim, a minha trajetória como autor, né? Como pretendente a escritor. Mas é isso, né? Esse livro novo, ele continua a falar sobre a relação do homem com a terra e se desloca para uma região próxima a Salvador, a região do Recôncavo Baiano. Mas eu não conto, porque eu também vou descobrindo à medida que eu vou escrevendo, né? Então, vamos lá, mas intenções tem sim, o projeto está de pé. Então, eu estou lançando agora essa graphic novel, que é feita junto com o desenhista, quadrinista Rafael Sica, de Pelotas, e que é Meu Mundo versus Marta, e vai sair agora, no final deste mês. E é uma distopia, Itamar, e tem tudo a ver com militarismo, e que eu escrevi em 2011. E você veja que essas questões, elas são cíclicas, enfim. E estou escrevendo o Rondonópolis, e é uma coisa que o Luiz Rufato sempre me critica, porque eu conto tudo que eu estou escrevendo e como eu estou escrevendo, eu não tenho muito esse cuidado, não. Porque tudo muda, né? Porque tudo muda também. Né? E essa coisa muito incrível, Itamar, que você que me conhece sabe, eles amam e me torna e me faz ainda mais confortável, sabe, para elogiar o Érico, eles amam, porque eu não tenho essa coisa de canonizar escritor, sabe? Eu não tenho autor para escritores, sabe? Eu aprendo tanto com a Karine Bassi, lá de Minas Gerais, de Belo Horizonte, que chegou agora, entende? Como eu aprendo com autores consagrados, então essa questão que é do leitor que está sempre tentando se renovar, mas você vê que mesmo nessa horizontalidade, há vozes que marcam você, né? Eles amam, que permanecem com você. Então, isso é bastante interessante. E o Rondonópolis, ele é um policial de fronteira, e vai muito na estratégia do Érico, porque quando eu contratei esse romance, eu disse, eu quero fazer um romance sobre essa onda de milicianização das polícias militares estaduais e da Polícia Federal, né? Mais as polícias militares nessa zona de fronteira, nesse oeste brasileiro. Então, ele é, de certa forma, uma estratégia de leitura dos absurdos que emplacam no Brasil recentemente e, enfim, esse é o foco. Tem um outro livro que vai lançar esse ano, que é sobre direito, vai sair pela Companhia das Letras, que é um pouco esse olhar torto que eu tenho da academia, isso que sempre me fez, dentro da academia, da Faculdade de Direito, da universidade, um olhar destoante entre os juristas. Obrigada, que bom, Paulo. Muitos projetos. Sempre. Notos agora, aguardando. Esse seu, você falando sobre isso, sobre a graphic novel, que sai agora, no fim do mês, e você dizendo que imaginou ela em 2011, né? 10 anos, Itamar, 10 anos para... 10 anos. Eu lembrei do Kundera, naquele ensaio A Cortina, ele contando como o escritor se antecipa no tempo, né? Parece que
são visionários mesmo, porque estão ali aprendendo o que está em ebulição e logo depois eclode, né? Ele chega a dizer que o escritor pode se antecipar 50 anos no tempo, ou seja, acho que é mais ou menos isso, né, que a gente vive. E daí essa ideia do testemunho, do retrato do nosso tempo, né, muitas vezes a gente se antecipa mesmo. Você tem que tocar o coração das pessoas, não é, Itamar? E parece que só a arte e a literatura é capaz de fazer isso, porque se é um país no mundo que as pessoas passam por aqui, identificam isso facilmente, né? Que é um traço do país, de um país escravizado, de um país escravocrata, né? E não naquele sentido do mercantilismo de pessoas, né? Como foi décadas passadas e durou 3 séculos, mas nesse sentido que está na sua obra, né? Que é a nossa rotina, está acontecendo agora aqui, né? No centro de São Paulo, centro de São Paulo com imigrantes, entende? Que essa coisa que as pessoas são tratadas como animais, como escravos. Empregadas domésticas, né, Paulo? Empregadas, né? Uma coisa cruel que está lá no Rio de Janeiro, você vai passear na Lagoa, você vê isso na sua cara, mas é a obra literária que toca o coração das pessoas. E essa é a verdade, que é a filosofia, que é a física, que é a matemática, que é a política, que é a religião, muitas vezes, se bem que a religião se vale da poesia, né, não consegue atingir. E essa é a força que está no teu livro, e essa é a força que está nos livros recentes que explicitam de uma forma única essa tragédia. Verdade, Paulo. Como o seu também. Isso me lembrou aqui um trecho do Incidente Antares que a gente falou, que é: às vezes nesse mundo é preciso mais coragem para continuar vivendo do que para morrer. Então, eu acho que assim a gente vai concluindo essa homenagem. Oi? Resume bem esse momento. Sim. Eles amam. Sobreviver demora. Sim. Mas o Paulo também, né? O Federico é esse personagem com raiva, mas você comentou uma vez que essa questão era uma questão que se resolvia com afeto. E o Itamar também comentou, né, que se assumia como otimista. E tem uma frase muito boa do João Fernandes, que é o curador artístico do MS, que é: guardar o pessimismo para dias melhores. Então, eu acho que assim a gente encerra essa nossa ótima conversa e reflexão também, né, a partir da literatura e da obra do Érico. Eu sou muito grata ao Paulo e ao Itamar pelo tempo. Agradecer também a participação do público, as perguntas, e a Sara e a Cláudia que acompanharam a gente, o pessoal aqui também, nos bastidores. Vida longa ao Érico, a literatura do Érico. E a de vocês. Um abraço, obrigado a todos, a audiência, ao Paulo pela maravilhosa conversa, Elisama por conduzir tão bem tudo isso, e as meninas que estão, a Cláudia e a Sara, né, que estão fazendo a interpretação em Libras. Obrigado. Eu replico isso que o Itamar disse. Muito obrigado pela generosidade, Elisama, Cláudia, a outra nossa colega aí também. Muito obrigado pelo convite e, mais uma vez, muito bom te reencontrar, Itamar. Obrigada, gente. Boa noite. Boa noite. Boa noite.